Fala minha gente, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde? Aqui no nosso canal LA Esportes. Eu já vou te convidar de antemão. Se tu não é inscrito, te inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos e deixa claro teu comentário geral, tua dica, tua crítica, tua sugestão. Vamos lá então, porque nós iremos falar de Melgar Internacional, Internacional e Melgar, partida válida pela Sul-Americana, jogo de ida das quartas de final. Vamos falar que essa partida terminou empatada por 0-0 e esse é um grande resultado por parte da equipe do Mano Menezes. O resultado foi bom, mas a atuação nem tão interessante assim. Isso porque, se a gente for considerar, a equipe gaúcha sai com uma vantagem importante, a gente pode dizer, lá de Arequipa. E esse contexto pode ser utilizado do empate, o 0-0, para decidir no Beira-Rio uma vaga para as semifinais da competição continental. Se a gente for analisar o fato de que o Internacional teve um jogador expulso, no caso o alemão ali por volta dos 65 minutos, então mais aí de cerca de meia hora o Melgar teve para implementar seu estilo de jogo com um jogador a mais, mas mesmo com essa expulsão do alemão, a equipe do Internacional já não jogava bem e a equipe peruana era superior na partida. Além, claro, da gente considerar os fatores naturais, e a gente está falando da altitude, né? E esse fator sempre é um empecilho, não só para as equipes brasileiras, mas também para as outras equipes que enfrentam, no caso, seja a altitude, no caso que nós estamos falando de Arequipa, ou seja também da cidade de La Paz, que é tradicional nas competições continentais. Então as equipes brasileiras geralmente têm dificuldades em jogar na altitude, até porque, já está falando, na altitude, o ar mais rarefeito, então realmente as condições são mais adversas para a prática futebolística, tá? A gente vai falar também que Daniel, temos que abrir um espaço para falar desse goleiro nessa partida, porque ele é criticado quando realmente falha. E ele foi decisivo do ponto de vista negativo em eliminações do Internacional, como por exemplo para o Grêmio no Campeonato Gaúcho, para o Globo na Copa do Brasil, mas nesta atuação diante da equipe do Melgar, nós temos que falar da grande atuação de Daniel, o melhor jogador em campo. Ele fez pelo menos ali 9 defesas e ele é um bom goleiro, né, galera? A gente tem que ser sincero, embora ele tenha passado ali pelos seus maus momentos, sendo até vaiado dentro do Beira-Rio, mas a gente sabe que o Daniel é um bom goleiro e que, no caso, tem os seus altos e baixos, como qualquer atleta, qualquer jogador, beleza? É uma coisa muito difícil manter a regularidade, mas a gente sabe que goleiro é uma das posições mais injustas do futebol, até porque não dá margem para falhas assim como as outras. Mas a gente sabe que se o goleiro falhar e de forma decisiva, obviamente vai alterar o placar do jogo. Mas o Daniel, sem dúvidas, dá a volta por cima, eleito o melhor jogador do campo, em campo, né? E numa decisão contra a equipe do Melgar, fora de casa, em que o Internacional não estava bem na partida, no caso o arqueiro colorado toma conta, né, ali do seu setor e protagoniza grandes defesas que garantiram, a gente pode dizer assim, um resultado favorável para o Internacional, tendo em vista que traz para o Beira-Rio na próxima semana um 0-0 em que tem plenas condições de vencer de forma tranquila e se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. A gente vai falar também sobre o início de jogo muito desajustado do sistema defensivo colorado, e a gente fala principalmente de erros na bola aérea, tá? E esses erros acabaram até por ser consertados ali no decorrer da partida. Até um pouco ali de nervosismo por parte do Internacional pôde se notar, mas depois a equipe foi, entre aspas, a gente pode dizer assim, contornando a situação, mas do ponto de vista geral, foi uma atuação que deixou até um pouco a desejar, tá? A gente vai falar também que a situação, se a gente for comparar dessa partida contra o Melgar para a partida contra a equipe do Colo-Colo, são situações bem diferentes. Até porque naquela ocasião o Internacional necessitava de uma epopeia, de uma remontada, coisa que não vai ser preciso, pelo menos a priori, para a partida de volta lá no estádio Beira-Rio. E a gente tem que falar, naquela atuação por 2-0, foi uma atuação muito ruim do Internacional na derrota para o Colo-Colo, da mesma maneira como foi contra o Melgar. A diferença é que naquela ocasião o Inter perdeu por 2-0 e agora empata por 0-0 e tem plenas condições de se classificar, assim como se classificou naquela ocasião, mesmo com um placar adverso, um 2-0, sendo muito difícil de ser revertido numa decisão de 90 minutos. Os primeiros 90 minutos já se passaram, metade da decisão, 50% já foi. Agora, o resto, né, os outros 50%, a outra metade da decisão,
os 90 minutos finais decisivos, em que no caso o Internacional tem que fazer valer o fator casa, o apoio da sua torcida e principalmente a qualidade do seu grupo de jogadores, tá? A gente vai falar um pouco também sobre a equipe peruana do Melgar, isso porque eles estão somente na 6ª colocação do campeonato local e passaram na fase anterior da Sul-Americana pela equipe do Deportivo Cali, beleza? E não é lá das equipes mais tradicionais, mais temidas, mas o Internacional tem que pregar o respeito independentemente da qualidade da outra equipe. Mas inclusive, como a gente já falou em outras oportunidades aqui no canal, falando sobre a trajetória do Inter até um eventual final, a equipe do Mano Menezes tem mais time e é mais tradicional do que todas as outras equipes do seu chaveamento até a decisão. Isso porque quem passar desse confronto, Melgar e Internacional, pega o vencedor do confronto entre Independente Del Valle e Deportivo Táchira. A gente vai falar também que o Inter teve uma atuação muito abaixo, até como a gente falou, embora o foco seja a Sul-Americana. Até porque é o caminho mais viável para a equipe colorada voltar a ganhar títulos, tá? Coisa que não acontece há um certo tempo. Inclusive, o último título que nós podemos dizer assim relevante da equipe gaúcha foi a conquista da própria Sul-Americana, tá? A gente vai falar também que a tendência é de que o próximo compromisso na temporada, tendo em vista esse foco na Sul-Americana, é de que o Mano Menezes leve a campo jogadores com uma menor minutagem, jogadores tidos ali como reservas, né? E que os titulares sejam poupados para a grande decisão, no caso, no estádio Beira-Rio, na próxima quinta-feira, beleza? E a gente tem que dizer, galera, que o Inter tem a obrigação de se classificar. Embora muita gente não queira atribuir esse fardo, a gente pode dizer assim, para a equipe do Mano Menezes, é fato que, como eu já citei, o Inter tendo mais elenco, tendo mais tradição que a equipe do Melgar, tem a obrigação de se classificar. Não dá para deixar, né, passar batido mais uma chance real de título. E a gente está falando de uma eliminação vergonhosa para o Grêmio, que está na Série B do Brasileirão, o Internacional rebaixado. Na verdade, o Grêmio rebaixado e o Internacional perdendo nas semifinais para o Grêmio no Gauchão desse ano, embora não fosse o Mano Menezes, era ainda a gestão Cacique Medina, e nessa mesma gestão, uma eliminação, uma das maiores manchas na história do Internacional, a eliminação para o Globo. Não dá mais para ter margem para vexames ainda mais dentro do estádio Beira-Rio, com promessa de lotação mais uma vez, tá? Vamos falar também que dessa vez não vai ser necessário uma remontada, como a gente já falou. E o Inter tem mais qualidade, tem um time mais competitivo, sem dúvidas, e conta com retornos importantes. Alan Patrick, Tyson, a expectativa é que, inclusive, o camisa 10 colorado, no caso o Alan Patrick, comece como titular diante da equipe do Fortaleza para ganhar mais minutagem e ele já esteja, né, entre os 11 iniciais no confronto de volta diante da equipe do Melgar. E vamos falar também sobre o próximo compromisso do Internacional, vai ser contra o Fortaleza, fora de casa no domingo, né, às 18 horas, 6 horas da tarde, jogo válido aí pelo Brasileirão. A tendência, claro, é de um time alternativo, o Mano Menezes utilizando reservas. Vamos falar também sobre a boa atuação, além, claro, do Daniel, como a gente já falou, o melhor em campo. Temos que falar também sobre alguns jogadores que foram bem do ponto de vista defensivo e a gente vai destacar dois deles, René e também o Vitão. Vamos elucidar isso em números, tá? Vamos falar um pouco do Vitão, isso porque nessa partida ele foi o líder do jogo em cortes, beleza? Foram 10 cortes na partida, 100% dos duelos ganhos por baixo, foram 3 duelos e ele venceu os 3 e ainda ele realizou 2 desarmes e não sofreu dribles, beleza? Grande atuação do Vitão, que até começou um pouco mal, mas acabou se recuperando ao longo da partida. René, ele foi o primeiro dentre todos os jogadores da partida em desarmes, com 8. Foi o primeiro em passes certos, com 31. E ainda o primeiro em menos faltas, né? No caso, ele não cometeu faltas durante essa partida, beleza? Então a gente analisa essa partida. Internacional 0, Melgar 0, o Inter tendo chances reais, bem nítido que a equipe do Mano Menezes tem mais qualidade, né? O alemão é um desfalque certo, inclusive, para essa partida, para a partida da volta, haja vista que foi expulso. E no caso, a tendência, o Inter se classificando com a tranquilidade, mas claro, pregando respeito à equipe do Melgar, que não chegou a essa fase à toa, beleza? Mas é fato que o Inter tem mais time, tem mais tradição e a tendência é de que se classifique para a próxima fase da Sul-Americana e ainda mais, digo mais, dispute o título dessa competição. Se inscreva no canal, no ladinho tem o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos e deixa o teu comentário. Vai um abraço no meu nome, Luiz Eduardo, para todos os fãs de esporte da LA Sports. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!